Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de Ciências do Centro de Mídias. Então hoje a gente vai tratar de um assunto, que está aí no caderno do aluno, lá já no volume 3, vai falar sobre a história da tecnologia, voltada para a saúde, e a gente tem inclusive lá, acho que próximo da página 118 até 120, especificamente falando sobre vacina. Então a gente vai dar um geralzão sobre tecnologia, essa tecnologia que é a vacina, mas depois o professor Magno vai dar outras aulas falando sobre outras tecnologias também, para a gente falar aí de um sistema bem amplo, de uma forma bem ampla aí sobre as diferentes formas de se utilizar a tecnologia na ciência, na saúde e para diferentes fins. Eu quero lembrar você, estudante, que você pode entrar lá na Secretaria Escolar Digital, tá? E lá vai ter uma avaliaçãozinha lá na aba aluno, uma avaliação que é uma avaliação emocional. Socioemocional, isso. Obrigado, professor. E aí você deve entrar lá, responder, tá bom? Você tem até o dia 22 de setembro para fazer isso. Então não deixa para a última hora, Já entra lá e faz. E o professor Magno já participou aqui e é ele que vai estar com vocês no chat. É isso aí, Joel. Tá rolando mais uma aula de ciências aqui diretamente pelo Centro de Mídias ao vivo, para vocês que nos assistem nas diversas formas de tela, de mídias, etc. Lembrete aí dado do professor Edi Joel. Lembrete também dessas aulas incríveis aí que a gente está propondo, dar um trabalhão, Edi Joel? Dá um trabalho, vocês não têm... Quer dizer, vocês têm ideia de como dar trabalho. A gente tenta fazer o melhor para vocês. Então não esquece, se você esqueceu, ou se você perdeu, alguma aula nossa, a gente tem aí o repositório do Centro de Mídias, a gente tem o YouTube, tem o Facebook, a gente também tem as redes sociais aí que a gente pode dar um auxílio ali e tal, mas nada como seu professor, para você pegar aí as dúvidas, as questões e tal, e debater com ele da melhor forma. Eu estou aqui na moderação, já dei aquele pitaco ali no Joel para dar aquela salvada, mas é isso que a gente tem que fazer, a gente é parceiro aqui. E agora eu quero ser parceiro de vocês aí, então uma boa participação para todos aí nas perguntas, nas problematizações. Legal? Isso aí, professor. Obrigado, E somos todos parceiros aqui, inclusive os professores que estão aí do outro lado, sem eles é impossível, que tudo isso aqui aconteça. Então estão todos juntos aqui numa única rede, fazendo acontecer com todas essas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. Aí a gente está aqui, firme e forte, fazendo educação, que é a única coisa que salva, Falando o português claro aí. Bom, então como é que nós vamos fazer hoje nesta aula aí, vai aparecer para vocês aí, é bom você estar com o seu caderninho do aluno, A gente vai refletir aqui sobre algumas situações, resolver atividades, interagir no chat com o professor Magno e buscar informações, E para você acompanhar a aula, tá aí, o objetivo da aula está aí, refletir sobre o uso de tecnologias na saúde e conhecer a história das vacinas. Mas você deve, para acompanhar na aula, também ter o seu caderninho ali certinho, tá bom? Você deve também colocar um título na aula, colocar data, é importante, tá bom? E aí se você mandar para mim e para o Magno, sempre que dá, a gente dá uma olhadinha, coloca lá aquele curtiu, só para você ver que a gente olha, viu? Sempre que dá, a gente dá uma olhadinha. Eu olho, às vezes, até de outras matérias. O pessoal coloca lá, eu dou uma olhada, vejo o capricho, Então pode mandar que a gente olha, tá bom? Às vezes não dá para olhar todos no mesmo dia, mas a gente vai olhando devagarinho, tá bom? Bom, então eu vou falar sobre vacina, que está na ordem do dia, e está se falando tanto sobre vacina. Ah, eu tomei vacina, que vacina que eu tomei? É a vacina X, a vacina Y, essa é boa, a outra é melhor, aquela é ruim, Eu sou de uma época, e eu acho que o professor Magno também, que a gente ia para a escola e ninguém perguntava se a gente queria tomar vacina, O cara segurava a gente pelo braço, pegava um revolvinho lá de pressão e você simplesmente já era. Você simplesmente entrava na fila, Sim, ninguém perguntava se você queria, se você não queria, que era justamente a época aí do regime militar, Ninguém perguntava se você queria, não. E agora tem todo esse debate aí com relação à vacina, que eu acho que todo debate é importante, mas a gente tem que separar o que é verdade, o que é fake. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre vacina, tá bom? E para começar, eu quero saber o que você sabe. Eu vou dar um minutinho para você responder para mim aí. Quando foi que surgiu a primeira vacina? 1 minuto.
están? ¿Dónde están? Todos los que estaban, ¿dónde están? ¿Dónde están? Desaparecieron sin pensar, sin más, sin saber que no me importaría nada. Yo no temo si voy sola, baby, si me da igual. Solo quiero llegar lejos, brillar, no puedo más. Me tienen cansada con tanto disfraz, Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chain, se va por otra puerta a tocar. ¿Cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. ¿Dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Tú eres todito mío. Dame calor, tengo frío. Tú eres todito mío. Bésame suave, qué rica actitud. Él me enciende como nadie, solo tú. Ese brillo en el cuello, cuánta luz. Cógeme en tu carro, vámonos pa'l sur. No importa la hora, si tienes dinero, diamantes, cosas pa' jugar, Después de cenar, menos en el carro, no puedo parar, Me tiene sudar, vámonos pa' afuera, pa' hacerlo en el mar, Quieren mandar él, y lo que no sabes es que soy coronel, Ahora o después, anillo en el dedo me vas a poner. ¿Cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. ¿Dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Tú eres todito mío. Dame calor, tengo frío. Tú eres todito mío. Bésame suave, qué rico. Esta noche ando suelto y estoy listo pa' casar. Aí, Joel, Juan Simões respondeu aqui que a primeira vacina surgiu no século XVIII. 18. Aí você vai falar se é isso mesmo ou não. Tem a Eduarda, lá da escola PEI Sebastião Pereira Vidal. A primeira vacina foi criada no século XVIII, quando a varíola era a maior ameaça da humanidade. Olha. Aí eu fico pensando nisso, Edjoel. Você já pensou, a gente tem ideia de hoje, historicamente, né? Como que a gente entra em pânico com essa coisa do pessoal pegando, morrendo e tudo mais. Você já pensou o pessoal antes sem recurso, né, cara? Bom, porque hoje você ainda pensa em vacina, pensa aí, quando não tinha. E quando não existia, né? Não tinha nem discussão, né? Olha, Gabriele, eu acho que é isso. Através de uma doença que deu nas vacas, ela é da Escola Jeremias de Paula Eduardo de Monte Alto. Seja bem-vinda aí. Isso aí. O termo vaccínia vem daí, vaccínia, né? Vaccínia aí, que é uma doença da vaca que virou vacina. Já a gente fala disso. Olha que bonitinha a Sabrina. Ela escreveu assim, ó. Eu pesquisei, pois não sabia. Olha, essa é a ideia. Surgiu em 14 de maio de 1796. Oba! Aí, que legal, cara, essas participações. Tem aqui o pessoal da Escola Aurora Coelho de Registro, tem os alunos da Escola Amélia Quer, que estão ligados aqui, tem de Presidente Venceslau, os alunos do 7º A, 7º B. E de resposta, eu acho que já dá pra gente brincar aí, né, Joel? Sim, o que você acha? Com certeza. Então, assim, né, o pessoal lembrou aí, muito bem. Primeiro, então, vamos falar, né? Tem dois caras aparecendo para vocês aí, ó. Um é uma estátua, né, de bronze do Edward Jenner e a outra é do Louis Pasteur. Vamos entender quem são essas pessoas aí. O Edward Jenner, né, ele era um britânico e aí ele observou no momento que existia lá existia o problema da varíola no mundo inteiro, perdão, que era uma doença que ela desfigurava a pessoa, podia levar à morte, tal, ele matava muita gente, né? E era uma doença seríssima, que todo mundo tinha medo, tal. E aí o Edward Jenner, ele observou que as mulheres ordenhadoras de vaca, né? Por que eu vou falar as mulheres, né? Porque antigamente era assim, se separava, né? O que mulher podia fazer, o que homem podia fazer. Hoje isso está mudando, mas houve uma época que era assim. E aí ele observou que as mulheres que ordenhavam vacas, às vezes as vacas tinham uma ferida que era parecida com a ferida da varíola. E a mulher ela tinha essa mesma ferida na mão e ela nunca pegava varíola. Ele começou a observar isso, e aí ele foi estudar lá o porquê. Então ele chegou à conclusão que a vaca tinha um vírus de varíola diferente do vírus humano, mas que por algum motivo defendia o ser humano, protegia o ser humano contra a varíola. Então foi assim, se a gente pensar no contexto europeu histórico, foi assim
que aconteceu a descoberta. E a vacina vem justamente dessa doença que levava o nome vaccinia, e por isso que a gente usa até hoje esse termo vacina, em homenagem aí ao Edward Jenner. O outro que apareceu foi o Louis Pasteur, né? Ele já era francês, era químico, né? Francês, e ele trabalhou primeiro com uma doença que atacava galinhas, né? Causava cólera na galinha, tá bom? E aí também, meio que por acidente, ele injetou bactérias de cólera mortas na galinha, e aí ele percebeu que aquelas galinhas que receberam as bactérias mortas não ficavam mais doentes com a bactéria viva. Então, foi outro indício, né? O Pasteur foi um pouquinho depois do Jenner já. E também o carbúnculo, que era uma doença que atacava ovelhas. Aí fala, nossa, mas por que está falando de animal? Porque imagina você, para um dono de uma granja, será que é prejuízo ele ter uma doença dessa, né, atacando suas galinhas? É claro que é. Para a pessoa que cria lá o carneiro e tal, será que é prejuízo o carneiro ficar doente? É claro que é. Então, a gente tem que pensar também na saúde animal, até por uma questão econômica. Ainda hoje, muitas economias dependem da saúde animal. Então o Pasteur, mas ele ficou famoso mesmo por ser o primeiro, aí, o precursor da vacina antirrábica, né? A vacina contra a doença chamada raiva, que é uma doença muito séria. Tá? Então o Pasteur foi o que desenvolveu a primeira vacina aí contra a raiva. Bom, mas a gente está falando num contexto europeu, tá bom? Aí o que acontece é o seguinte, ó, essa pessoa aí, a Mary Montagu, ela era a esposa de um diplomata britânico. E esse diplomata britânico, ele estava servindo na Turquia. Né? E a Turquia, não sei se vocês sabem, ela fica ali entre a Europa e o Oriente Médio, fica ali meio no meio do caminho. Né? E ela tinha perdido um irmão com a varíola, e ela estava com muito medo dos filhos dela pegarem varíola e dela também pegar varíola. E aí um médico turco falou para ela, falou, olha, eu conheço um método, tá bom? Por que eu estou contando essas histórias para vocês e por que o nome da aula é Histórias com Vacinas? Porque, para vocês verem que quando a gente fala de quando surgiu, é difícil saber. A gente tem o registro aí europeu, que é o oficial, que vocês falaram muito bem aí, do Edward Jenner, né, que começa com a história da vacina e tal. Mas esse médico turco falou que eles já tinham conhecimento há muito tempo de que se pegasse um pano, passasse na ferida de alguém que tinha varíola e depois fizesse um cortezinho na pessoa saudável e passasse esse pano contaminado com a varíola na pessoa saudável, essa pessoa iria ter alguns sintomas da varíola, mas nunca mais pegaria varíola. Olha só que interessante. E isso era conhecido, de acordo aí com os registros, muito antes do Jenner, né? Até a Mary Montagu, se não me engano, 60 anos antes do Edward Jenner, já estava falando disso. Tá bom? Então, para vocês entenderem que é difícil a gente falar quando surgiu, a gente tem um registro histórico. E é importante a gente saber, né? Eu não sou professor de história, eu sou professor de ciências, o professor Magno também é professor de ciências, mas a gente precisa conhecer a história da ciência. E a gente precisa entender quando a gente fala desses ícones da ciência, né? Edward Jenner, Louis Pasteur e tantos outros, a gente está fazendo um resumo do contexto histórico. Tinha muita gente por trás ali trabalhando junto também, muitas outras pesquisas. E aí normalmente tem um ali que é eleito aquele trabalho e fala, pô, esse aqui que foi o pontapé mesmo, esse aqui foi... E aí se escolhe essa pessoa. Mas não quer dizer que não tinham outras pessoas que estavam ali também trabalhando, etc. E que por algum motivo ficaram de fora dos livros de história. Tá bom? Bom, eu espero que tenha esclarecido. Né? Não quer dizer que está errado tudo que foi dito aqui, pelo amor de Deus, é o que eu falei. Historicamente, a gente fala mesmo do Edward Jenner, fala do Louis Pasteur, né? Mas tem também aí a história da Mary Montagu, e com certeza se a gente fosse lá para o Oriente, né, distante lá, para a China, tal, etc., para o Japão, talvez encontrássemos outras histórias que não chegaram até nós. Tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber, a gente contou a história da vacina. Agora eu quero que você me diga aí, 2 minutinhos, o que é uma vacina? ¿Dónde están? Todos los que estaban, ¿dónde están? Desaparecieron sin pensar, sin más.
brillar, yeah. No puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, yeah. Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tiene chains, se va por esta puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 bésame suave, qué rico. Actitud, él me enciende como nadie, solo tú. Ese brillo en el cuello, cuánta luz. Cógeme en tu carro, vámonos pa'l sur. No importa la hora, si tienes dinero, diamantes, cosas pa' jugar, ya. Después de cenar, menos en el carro, no puedo parar, ya. Me tiene sudar, vámonos pa' afuera, pa' hacerlo en el mar, ya. Quiere mandar él, y lo que no sabe es que soy coronel, ya. Ahora o después, anillo en el dedo me vas a poner. Na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 Olha o pessoal aí além das expectativas de novo, Oba. dizendo que a Eduarda disse aqui que é um imunizante. Ela é da escola lá, Jeremias de Paula, que a gente está lendo aqui também. Tem o Juan que está participando de novo, ela funciona para proteger de doenças. Né? Tem a Gabriele de novo, está na sequência, olha só, não é, está na sequência, pode olhar aí, eu não estou não, está protegendo. Ela é feita por um vírus, no caso, só que com ele morto, enfraquecido e tal, ou até partes dele. Tem a Ana Flávia que colocou aqui para a varíola. Acho que essa pergunta é da outra, e aí escapou agora do professor Sérgio. Mas tudo bem, está valendo, já li. Pode mandar aí. É uma proteção contra doenças, disse o Felipe Calil. Oba. E a professora Cíntia colocou aqui a participação do pessoal lá de Sebastião Videira, da Escola PEI, né? O Rian, a vacina é um líquido que protege contra certas doenças, onde sua imunidade é muito baixa ou até mesmo alto. Eduarda Bueno colocou vacina, uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular. E, por último, a Eduarda colocou vacina serve para deixar as pessoas imunes. Isso aí, eu vou pegar a carona aqui da professora Marilda, colocou assim: vacinas são medicamentos constituídos por micro-organismos mortos ou atenuados. Então já resumiu, né? O que é a vacina? Olha só, eu conheço um agente, vou falar um palavrão agora, tá? Eu conheço um agente patogênico. Bom, o que é patogênico? Né? Gênico, lembra lá quem já leu a Bíblia, né? O primeiro livro é a Gênesis, quer dizer o quê? Origem. Então gênico quer dizer que dá origem a alguma coisa. Tá? E pato, dá origem ao pato? Não, patos é de doença, tá bom? Então patogênico é porque dá origem a alguma doença, tá bom? Então você pega lá um micro-organismo, né, que é um organismo que eu só consigo enxergar ao microscópio, às vezes somente um microscópio eletrônico, como é o caso do vírus. Então eu pego lá um micro-organismo patogênico, e aí o que eu faço? Eu modifico ele. Eu não, né? A pessoa que trabalha lá fazendo vacina. Modifica esse organismo patogênico para quê? A vacina não é o remédio. Tá? A vacina é o organismo que iria te atacar para causar doença. Mas aí você ensina o seu corpo como que esse inimigo é, para o seu corpo aprender a se defender. Então você estimula o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa do corpo. Tá? Isso que é a vacina, tá bom? Gente, a gente está falando de vacinas de 300 anos atrás. Será que essa tecnologia não avançou? A gente precisa refletir quando há algumas discussões aí que se faz hoje que não cabe mais fazer, né, gente? Poxa, 300 anos de tecnologia, será que nós não aprendemos nada? Eu acho que
tem algumas pessoas aí que estão muito desinformadas, ou até por questões ideológicas, ou até por questões financeiras, né? Eu já contei para vocês em outras aulas da história do médico que inventou que algumas vacinas causavam autismo porque ele queria vender uma determinada vacina para o governo norte-americano e o governo norte-americano recusou porque já tinha um outro contrato. E aí ele espalhou essa fake news que tinha vacina que causava autismo, que não existe nenhum dado científico que prove que alguma pessoa que tem espectro autista tem alguma relação com qualquer tipo de vacina, tá bom? Muito bem, não existe, tá? E já olha que essa história já tem quase 30 anos e ainda tem gente falando sobre isso. Bom, muito bem. Então, falamos o que é uma vacina, certo? Ó, olha que legal aí a defesa do corpo, como é que é? O glóbulo branco. Esse cara aí é que precisa defender o seu corpo, tá bom? E é ele que é estimulado, ele que aprende quem é o inimigo para poder atacar, tá bom? Essa celulinha aí. As outras ali achatadinhas são os glóbulos vermelhos, tá bom? E aí é o sangue, como é que ele funciona? É mais ou menos assim. Bom, eu contei pra vocês a história da Mary Montagu, lembra? Que eu contei pra vocês lá a história da Mary Montagu, que o médico falou, olha, você passa lá o pano na ferida da pessoa que é doente, aí faz um cortinho na pessoa que é sadia e passa. Eu vou perguntar pra vocês, eu vou deixar um minutinho só. Ó, aí é a região da Turquia, só para você saber, tá? Então eu vou perguntar para você, será que esse método turco, ele era seguro? Vou deixar aí um minutinho para você responder para mim. Brillar, ya, no puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, ya. Gucci, Chanel, hey, eso es lo que importa y es más. Si no tiene chain, hey, se va por esta puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. ¿Cuánta luz? Cógeme en tu carro, vámonos pa'l sur. No importa la hora, si tienes dinero, diamantes, cosas pra jugar. Sensacional, Lucas. Ele respondeu assim, não muito. É aluno da professora Luciene, tá legal. Olha, tem a Gabriele aqui que respondeu, não, pois a pessoa pegava a doença. Aí fica a discussão, né, Joel? A Eduarda Vito, desculpe, porque previne a gente de pegar alguma doença? Não, isso já é passado. É passado. Mas é assim, gente, se a gente pensar, é lógico, né, que é meio, eu acho que é muito inseguro você simplesmente fazer dessa forma simples. Dava certo, tá? Pelo menos o registro que se tem é que dava certo. Mas hoje, como eu falei, a tecnologia avançou muito, né? Não é assim que se faz mais. Hoje tem todo um estudo, todo um protocolo, né? Vários testes, né? Então, hoje é bem diferente. Mas você vê que há 300 anos atrás, né, talvez o debate que está acontecendo hoje na nossa sociedade seria até plausível, há 300 anos atrás. Hoje eu acho pouco provável. Só se a gente aceitar que grande parte, né, do mundo aí está querendo eliminar a população, o que eu particularmente, pessoalmente, acho um absurdo pensar dessa forma, né? É só mesmo visando lucro para alguém, e isso está ficando cada vez mais claro, né? Bom, dito isso, a última questão, mas não menos importante, eu quero saber o seguinte, ó, eu vou dar 30 segundos para você dizer para mim, quem foi Louis Pasteur e qual a importância no estudo das vacinas? Brillar, ya, no puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, ya.
Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chains, se va por otra puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creí. O pessoal puxou aqui umas boas participações, né, Joel? Mas a gente está em cima da hora e tal. A gente deixa isso para fazer aquele bate-bola com o seu professor aí e tudo mais. A gente está encerrando a aula aqui. Espero que vocês tenham aí aproveitado. O professor Joel vai encerrar a aula, né, Joel? Sim. Com algumas colocações aí importantes. Isso aí. Primeiro que você deve e pode, né, fazer aí a avaliação da nossa aula, dizer o que você gostou, o que você não gostou, etc e tal, através do QR Code e deste link. E também dizer para você não esquecer de entrar lá na sede, na barra de tarefa lá, aluno, né, na barrinha lá, para você fazer a sua avaliação socioemocional, para a gente poder ver aí como é que está a situação do nosso alunado. Tá ok? Até dia 22 de setembro, não esqueça. É isso aí, gente. A gente fica por aqui.